Olá, eu sou Fabrício Gaburro, presidente do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo. Iniciamos hoje uma série de podcasts com o intuito de aproximar o Conselho da população e dar dicas de saúde, de como a gente pode minimizar o impacto de várias doenças. Como uma das principais doenças que mais matam no Brasil hoje são as doenças cardiovasculares, a gente escolheu começar com elas. Elas são responsáveis hoje por mais de 300 mil mortes no Brasil. E para a gente bater um papo, dar dica, conversar sobre isso, nós convidamos o Dr. Rodolfo Farinazzo. Dr. Rodolfo, além de ser meu cardiologista, é cardiologista formado pela UERJ, é isso, Rodolfo? UERJ. Fez residência também na UERJ e mestrado na UFRJ. Hoje, o Dr. Rodolfo é cardiologista e ecocardiografista da Clínica Íntegra e é o chefe, a rotina lá do hospital da Unimed, a rotina de cardiologia do hospital Unimed. Dr. Rodolfo, muito obrigado aí por aceitar o convite. A gente sabe que o tempo de todo mundo está muito corrido hoje, mas eu acho que é muito importante a gente passar essas dicas aí para a população. Isso é sempre um prazer ajudar. Eu tive uma impressão, eu também faço consultório, e a gente pode perceber, parece que agora com a Covid foram 3 anos de muito impacto, o mundo praticamente parou. E a impressão que eu tenho é que as doenças cardiovasculares elas foram um pouco negligenciadas nesse período, Os pacientes estão chegando mais descompensados, mais graves. É essa a sua impressão também? É a impressão também minha, de vários outros colegas. De fato, no início do Covid foi aquele pânico total, lockdown, a gente com muito medo, a gente não sabendo o que a gente estava se deparando. Então os familiares ficaram muito temerosos em relação aos seus pais, aos idosos, às pessoas frágeis da família, e deixaram em casa, e aquele cuidado que o filho, que filha, que sobrinho tem, que amigos, deixou de ter. Os pacientes ficaram por conta própria. As pessoas frágeis, as pessoas cardiopatas, com insuficiência cardíaca, passaram a cuidar de si mesmo, e pior do que isso, sem ninguém para cobrar, para falar, não pode tomar muita água, não come comida salgada, toma o remédio nas horas certas, e ainda por cima não puderam mais fazer sua fisioterapia, não puderam fazer mais a sua academia, seu funcional, não puderam mais caminhar no calçadão. Então elas foram descompensando gradativamente da insuficiência cardíaca. E tem um problema que a gente vai piorando, e ao invés de a gente já começar a queixar, tô cansado, tô com falta de ar, muita gente, principalmente pessoas mais embotadas, começa a se restringir, se limitar, Exatamente. E aí elas iam se limitando, quando algum familiar chegava próximo, a pessoa já estava muito descompensada. Aí chegou, depois que começou a abrir, que as pessoas começaram a perder um pouco de medo, quando elas voltaram a ter com seus familiares, chegaram e ficavam todas assustadas, que estavam totalmente congestos, totalmente inchados e demasiados, com falta de ar, restritos, pressão descontrolada, glicose descontrolada. Aí muitos tiveram que internar. Muitos idosos foram direto para a UTI, que nunca tinham descompensado da insuficiência cardíaca. A gente teve que admitir alguns estados bem graves. Entendi. Isso é interessante, que o paciente ele vai inconscientemente se limitando, e muitas vezes a gente define a gravidade da doença com limitações funcionais, limitação classe 1, 2, 3, e muitas vezes o paciente ele se limita e não percebe que se limitou, Ele estava ali acostumado a andar os seus 2 quilômetros e ele passa a andar 1 e acha que está tudo bem, Não está cansado. Aquela senhora que arrumava a casa toda e ao invés de arrumar um dia, arruma 3 ou 4 dias, e ela mesmo não percebe, vai se adaptando de forma inconsciente. E acha que está tudo normal. Para que a gente possa definir agora para o pessoal de casa, quais são as causas da doença cardiovascular, Nós vamos dar um foco aqui na insuficiência cardíaca, mas não dá para dissociar, As doenças cardiovasculares basicamente tem causas muito semelhantes. Então, quais seriam essas causas? Perfeito isso que você falou, porque a insuficiência cardíaca muitas vezes é o final da doença cardiovascular, é o final da hipertensão arterial, do infarto, da doença coronariana, da doença valvar, todas as que não matam na hora. A pessoa, se não cuidar da doença, ela vai evoluir até a insuficiência cardíaca. E dessas causas de insuficiência cardíaca são principalmente no nosso meio doença aterosclerótica, doença coronariana, hipertensão arterial não controlada, álcool
E a gente tinha muito também, graças a Deus tem diminuído, a doença de Chagas, que era muito comum até por razões sociais, isso foi melhorando. Tem também doenças valvares, não é? E tem outras causas mesmo, como amiloidose e doenças infiltrativas, mas as mais comuns são realmente doença coronariana, hipertensão, álcool. E em termos dos fatores de risco para essas doenças, a gente sabe que tem aqueles... A genética, por exemplo, não dá para a gente fazer nada, né? Aliás, a gente pode talvez minimizar os impactos da genética, né? Mas principalmente aqueles fatores que a gente poderia mudar, modificar ou cuidar. Pois é, principalmente os fatores comportamentais, né? De alimentação saudável, até para não evoluir para a doença coronariana, que é uma das principais causas de insuficiência cardíaca, como alimentação saudável, atividade física, controle de pressão, diabetes, estresse, colesterol, sono e tudo mais. E esse é um dos principais problemas, que o que mais leva, o que a gente mais vê pessoas evoluindo para insuficiência cardíaca ou para pior a agudização dessa insuficiência cardíaca é justamente a pessoa negligenciar os próprios cuidados. A pessoa que é obesa, que não emagrece, a pessoa que tem colesterol descontrolado e não se alimenta bem, a pessoa que é hipertensa e come muito alimento microprocessado com excesso de sódio, a pessoa que é sedentária, que na nossa vida urbana, no mundo atual, na correria, não tem tempo de fazer exercício, tem carro para tudo, tem até controle remoto, criticamente trocar por canal hoje em dia não existe máquinas para tudo, e isso tudo vai aumentando o sedentarismo, vai aumentando o risco de ter condições cardiovasculares. Eu costumo dizer que o que a gente tem que fazer é até meio óbvio, né? Eu falo isso para os pacientes, que o tratamento ele é até simples, mas é muitas vezes complicado de ser feito, porque a gente sabe que uma boa alimentação e exercício físico são fundamentais, né? Eu mesmo sou um que o meu cardiologista vive me chamando a atenção por não estar me empenhando no exercício físico como eu deveria estar me empenhando. É fácil, mas é difícil. É fácil, mas é difícil. Então, só para a gente tentar destrinchar e passar algumas dicas para a população, o que a gente poderia colocar? Vamos dividir aí em termos de alimentação e em termos de exercício físico. Alimentação, o que a gente pode recomendar para o paciente? Uma mudança de estilo de vida, né? É o MEV, né? Uma mudança de estilo de vida, que a cardiologia tanto fala, né? Às vezes você vai chegar no cardiologista e tá lá, MEV, o que é MEV? MEV é a mudança do estilo de vida, né? É que se não começar por aí, o que a gente vai fazer é só remediar, é como se fosse enxugar gelo. Óbvio que hoje em dia tem uma farmacologia muito grande, tem algumas intervenções que são eficazes, mas se não mudar a mentalidade, não correr atrás, acaba que vai descompensar de novo, acaba que a progressão natural da doença acontece independente do que fizer. Mas em termos de alimentação, grande inimigo da insuficiência cardíaca é o sódio. O sódio faz a pessoa reter mais líquido, a pessoa ter mais sede, a pessoa acaba ficando mais congesta. E os outros alimentos que causam doença. E, além disso, o sódio também aumenta a pressão arterial, que descontrolada faz com que você descompense, que você evolua para a insuficiência cardíaca. E outros alimentos que também aumentam a progressão de doença aterosclerótica, principalmente alimentos ricos em colesterol, que a gente fala dos alimentos gordurosos, principalmente gordura animal. Tem muito colesterol, por exemplo, leite integral, gema de ovo. Tem muito colesterol em frutos do mar, que a gente acha que tudo que vem do mar é bom. Peixe é muito bom, mas frutos do mar normalmente vem muito colesterol. Nosso churrasco, nossa picanha, nossos miúdos, frango com penne. O Rodolfo está começando a formar a vida da gente. Mas na verdade é o exagero. É o exagero que faz tudo evoluir. É exatamente isso. Desculpa lhe cortar, mas é exatamente isso que eu falo para os pacientes, né? Como diziam os gregos, acho que a sabedoria está no meio termo, né? Eu falo, olha, não adianta você ser o paciente depressivo, mais saudável. Todo certinho, mas está todo frustrado. Então, assim, não sei se você concorda com isso, mas pelo menos é o que eu passo, é o bom senso, né? Principalmente para pessoa saudável que quer manter a saúde. Por exemplo, para pessoas, por exemplo, que são diabéticas, de fato, tem que cortar açúcar, tem que cortar carboidrato de absorção rápida.
pessoas que já têm insuficiência cardíaca, não adianta ter só o meio termo para consumo de sódio. A gente deveria consumir de 4,5 a 5 gramas de sódio por dia. A sociedade ocidental consome de 13 a 15. A gente consome 2,5 às vezes 3 vezes a quantidade de sódio. Por isso fica todo mundo hipertenso. Por isso que nós somos muito mais hipertensos do que os orientais. E a nossa hipertensão é mais difícil de controlar. Orientais, quando vêm viver no meio da gente, japoneses que migram para o Brasil, Estados Unidos, acabam elevando isso cardiovascular igual dos americanos, que acabam utilizando a cultura deles de fast food e microprocessados. Então não é só genético. É só genético. Muito é cultural, né? Muito é o médico. Essa informação é interessante, né? O japonês, o povo, ele se adapta à cultura e acaba aumentando o risco. Lá. Enquanto lá a taxa de hipertensão arterial é muito melhor do que o ocidental, quando eles vêm para cá, piora. Eu acho que a grande preocupação da cardiologia hoje e a dificuldade é justamente essa, né? É impor esse estilo de vida que permita o paciente viver mais tempo e melhor e iniba um pouco a progressão dessas doenças, né? Esse é o nosso grande desafio, nossa grande frustração, né? Que isso traz um impacto em termos de saúde, em termos de manter a saúde da pessoa e a qualidade de vida e de evitar aquela doença muito maior do que muito tratamento, muita intervenção que a gente faz de medicação e de outras coisas. Perfeito. E em termos de exercício físico, o que a gente poderia recomendar? A gente dá dica, assim, para as pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho pacientes, inclusive ontem eu atendi um que está esperando emagrecer para começar a fazer exercício. E eu acho que isso é o mal da gente que é meio gordinha, né? Que quer sempre arranjar uma desculpa para começar. Qual seria a recomendação? O cérebro da gente é muito bom, né? Uma desculpa. Acha que vai machucar o joelho, que vai machucar o tornozelo. Exercício físico, na verdade, é uma coisa muito individualizada. De repente, já começar a questionar para o próprio médico, procurar algum profissional, dependendo do nível de doença, um fisioterapeuta ou um educador físico seria o ideal. Se a pessoa tiver uma insuficiência cardíaca num nível mais avançado, ou acabou de sair de uma descompensação, o ideal é que faça uma reabilitação cardíaca mesmo, um programa de reabilitação cardíaca. Inclusive, isso aí foi até uma mudança de paradigma, né? Alguns anos atrás, a gente imaginava que o cara com insuficiência cardíaca, ele estava impossibilitado de fazer exercício. Hoje isso mudou um pouquinho, não é isso? Só mudou, como viu, que a pessoa tem que praticar esporte, não pode perder massa magra, porque atrapalha ainda mais, tem que melhorar o condicionamento cardiovascular. O organismo é como um todo, né? Não é só do coração. Então, os outros órgãos estando bem, ajuda ainda mais o coração, porque vão demandar menos ainda do coração. E na pessoa que hoje está saudável, a pessoa está bem, não tem nada, ela quer se manter saudável, não quer adoecer. Qual tipo de exercício que é recomendado? Quanto tempo? Isso é todo dia? Uma vez por semana? Não. O ideal, na verdade, o ideal mesmo, o que já tem estudo mostrando que já começa a ter um impacto na saúde cardiovascular, é no mínimo 150 minutos por semana, que dá 5 dias com 30 minutos de atividade física. Aí vai depender da capacidade física da pessoa. Se a pessoa estiver totalmente sedentária, estiver obesa e tudo mais, vai começar com uma caminhada. E a gente estava falando de mudança de estilo de vida, a gente tem que ter estratégia para mudar cada uma das coisas nocivas que a pessoa faz. A que eu mais gosto de começar é sempre a atividade física, a prática de atividade física. A pessoa começa a liberar endorfina, começa a empolgar, a gostar, ver que não é nenhum sacrifício, nenhum bicho de 7 cabeças, você fazer uma caminhada de 30 minutos, não dói tanto assim. Ou fazer canoa havaiana, que muita gente está gostando, beach tennis, futebol, qualquer outra coisa. E aí, para a pessoa ela fazer atividade física nesse nível, começar a fazer atividade física, ela começa a ter que emagrecer, porque vai melhorar o condicionamento. Ela vai ter estresse, um sono, que tem que acordar bem, que tem que dormir bem, senão não vai conseguir correr seus 5, seus 10 quilômetros, ou vai melhorar muito o desempenho. Ela vai parar de fumar, para quem fuma, não vai poder tomar a cervejinha no dia anterior, que ela está acostumada, porque isso tudo, no dia da prova, no dia de alguma competição, algum desafio pessoal mesmo, isso vai atrapalhar bastante. Então, o exercício físico, ele começa a mexer em vários outros fatores, entendeu? Que às vezes só parar de fumar ou só uma alimentação não traria. Por isso que eu gosto sempre de atacar primeiro, eu sempre falo para você,
Então vamos começar um de cada vez. Vamos começar pelo exercício físico e isso vai melhorando. Eu faço bem parecido com isso aí. Eu acho exatamente isso aí que você falou. O exercício físico trata a parte física de redução de risco cardiovascular, mas reduz também porque trata estresse, ansiedade, né? Melhora a disposição e dores, né? Melhora a dor. No início vai piorar um pouquinho, mas depois a gente sabe que melhora. E eu tenho feito isso aí também. A recomendação de 150 a 300 minutos por semana. Quando é um paciente mais jovem, a gente consegue intensificar um pouco esses exercícios, obviamente tomando cuidado para contusão, né? Eu acho que a gente pode até reduzir um pouquinho desse tempo, né? Quanto maior a intensidade do exercício, menor o tempo aí que seria benéfico ou não? Tô enganado. Não, o tempo de estudo mesmo é 150. Óbvio que quanto mais exercícios mais intensos, maior resultado. Melhor resultado. E mais endorfina também. Mais endorfina liberada. Exatamente. É o que eu tenho dito. Não é fácil, mas a gente tem a fórmula, né? Vindo naquela, mas é mais para pessoas saudáveis do que com insuficiência cardíaca, aquilo que você tinha falado do meio termo e tudo mais. A mesma coisa, exercício exagerado também. Sim. Já começa a ser deletéria, que as pessoas são ultramaratonistas, 100 quilômetros. E aquelas pessoas, né? Não vou nem chamar de paciente porque são pessoas saudáveis, mas chegam lá pra gente e falam assim, doutor, eu não faço exercício não, mas eu caminho muito no meu trabalho. Essas pessoas precisam estar fazendo exercício físico? Olha, porque tem muito disso, né? Não, eu não estou fazendo exercício, mas eu ando muito. Não, eu faço todo o serviço de casa. Serviço de casa. Olha, depende. A vantagem do exercício físico é que você consegue quantificar, faz uma coisa mais contínua. É igual você fazer uma caminhada e toda hora para conversar, para o sinal, para isso, para aquilo. Não funciona do mesmo jeito. Você vê que os desafios são os mesmos, né? Eu, particularmente, costumo brincar que os pacientes falam, doutor, eu estou fazendo uma caminhadazinha. Eu falo, tem dois tipos de caminhada. Tem a caminhada do shopping, olhando vitrine, passeando, e tem a caminhada de quem está perdendo o ônibus, né? Se o senhor estiver fazendo a caminhada de quem está perdendo o ônibus, ótimo. Agora, se o senhor está só passeando no shopping, é óbvio que é muito melhor do que ficar no sofá assistindo Netflix, mas o ideal mesmo é aquele exercício físico um pouco mais intenso aí. E para aqueles pacientes focado, uma caminhada a 5, 6 km por hora. E para os mais jovens que conseguem fazer uma corrida aí, né, de 9 a 10 km por hora, eu acho que isso aí seria o ideal, né? Pelo menos meia hora, de meia hora a 1 hora por semana. Exato, para quem é jovem, às vezes só uma caminhada é muito pouco, né? Leva nem tanto essa referência, só se estiver muito descondicionado mesmo. O ideal, mas tem gente é o que gosta, o ideal mesmo é fazer o que gosta, porque aí você vai ter consistência, você vai ter regularidade, principalmente maior chance de abandono, porque o mal do exercício físico, de dieta, você conseguir bancar por muito tempo, a gente acaba abandonando porque a vida atropela, ou uma doença, ou o Covid atrapalhou muitos pacientes, até nós mesmos, a academia fechou, a gente ficou preso em casa, ou o filho nasceu, mudou de emprego, mudou de casa, mudou de... A gente arranja desculpa para tudo, né? Desculpa tem. Por isso que o foco e determinação é importantíssimo, né? A gente tinha que aprender a arranjar desculpa o contrário, né? Arranjar desculpa para ir para academia, né? Eu faço até uma comparação que é igual economia. Economia, o que você tem que fazer? Se você quiser ganhar dinheiro com isso, você tem que pegar o dinheiro, investir e o que sobra... Eu falei isso para um paciente semana passada. O que sobra, você vai viver. É a mesma coisa da atividade física. O que a gente faz normalmente? A gente pega nosso tempo, o que sobrar a gente faz atividade física. Hoje não deu tempo, trabalhei até 9 horas, não sei cansado. E tem que ser o contrário. Primeiro você faz a sua atividade física e depois o que sobra você vive o resto. Você vai resolver a sua vida. Até para sobrar mais tempo, né? Até para ter mais tempo. Para prolongar mais a vida, né? Porque a gente sabe que o impacto do exercício físico, da dieta, da mudança de estilos de vida, né, para aqueles dislipidêmicos, colocar ali as taxas, né, eu acho que isso é muito importante também, né, a gente comentar um pouquinho sobre isso. Quem tem aí o colesterol alto, o triglicerídeo, como é que funciona isso? Eu posso ter qualquer colesterol? Chegou lá, meu colesterol pode estar um pouquinho mais alto, se eu for mais novo um pouquinho, como é que funciona isso aí? Depende do colesterol,
vem muito de prevenção primária, prevenção secundária. Obviamente, as taxas para prevenção secundária, que são os pacientes de muito alto risco, principalmente de colesterol ruim, são muito mais intensas e a pessoa não vai atingir se não tomar alguma medicação, uma estatina específica para isso. Mas uma pessoa jovem, saudável, chegou no seu consultório com colesterol um pouco elevado, fator de risco, poucos fatores de risco. Paciente de baixo risco. Exato, paciente de baixo risco, você pode tentar inicialmente só mudar os estilos de vida e ver se atinge a meta para o nível de fator de risco dele, entendeu? Então, os 2, 3 meses ali. 3 meses, falhou, aí já era. Se tiver extremamente elevado, aí você sabe que não sei se a pessoa fizer tudo errado, mas você sabe que tem um componente genético forte, até porque muito do colesterol é produzido do fígado, não é só o que vem da alimentação. Então, por isso que tem a carga genética importante também. Aí não adianta você vai fazer exercício físico, vai diminuir 5%, 6% daquele colesterol, a dieta vai diminuir um pouco, mas você não vai atingir a meta. O problema é que a pessoa que já tem a genética ruim ainda vai fazer tudo errado, vai estar altíssimo e vai dar errado. Essa pessoa é que tem que correr atrás mais ainda da atividade física, da dieta, para chegar nas suas metas, entendeu? Entendi. E o colesterol é interessante porque o nível do LDL é proporcional ao risco cardiovascular. Quanto mais alto, e da mesma forma, se você consegue diminuir por esses meios ou por meios medicamentosos, você diminui o LDL, você vai diminuir o seu risco cardiovascular. A gente sabe dessa relação, mas acho que foi importante a gente tocar nisso, porque deve acontecer contigo, com certeza. Eu tenho muitos pacientes que vão ali no consultório de 2 em 2 meses querendo dosar o colesterol. De 2 em 2, 3 meses, e aí você pergunta para ele, mas o senhor perdeu peso, o senhor perdeu aí uns 5 a 10 quilos, o senhor fez uma dieta, o senhor fez o exercício físico, o senhor tomou um remédio? Não, doutor, não fiz nada não, mas eu queria saber como que ele está. A única coisa que ele fez foi envelhecer 2 meses. Foi exatamente, ficou 2 meses mais velho, né? Então é importante que a população, para as pessoas que estão nos assistindo, que saibam disso. Às vezes a gente tem muita curiosidade de saber como que está o nosso colesterol, nosso triglicerídeo, nossa glicemia, e não fazemos o exercício, não fazemos a dieta, não paramos de fumar, né? Que é mais importante fazer exercício, fazer dieta, parar de fumar, do que saber a taxa de colesterol. Isso é só uma taxa, você vai, estava alto, continuou com isso. Exatamente. Então acho que o objetivo nosso aqui é passar isso para a população, a importância dos cuidados, a importância da prevenção, a importância de procurar o médico, de procurar o cardiologista, né? Não esperar, porque muitas vezes o primeiro sintoma da doença cardiovascular já é um sintoma grave, não é isso? Ainda mais insuficiência cardíaca, né? Que é aquilo que a gente começou falando, que é o final de todas as doenças. Você já podia ter prevenido lá atrás, tratando bem a hipertensão, tratando bem a doença aterosclerótica, tratando bem o diabetes, aí esperou aquilo evoluir. Aí agora a gente vai ter que tratar a insuficiência cardíaca. Muito mais complicado e pior o prognóstico. E aí onera muito o nosso sistema, né? Não só pelo paciente em si, mas você vai estar tirando o paciente, às vezes, de um convívio da família, da atividade. Muitas vezes acaba num transplante, que são procedimentos difíceis de você conseguir doador, né? Dispositivos de assistência circulatória. Então, eu acho que se a gente puder evitar isso, porque muitas vezes o primeiro sintoma da doença cardiovascular já é um sintoma grave ou fatal, né? Então é importante também alertar a população que como é que a gente poderia ajudá-los aí? O que eles poderiam correr para o hospital, para o médico lá, tá? Como é que ele sabe que ele está infartando? Não, infartando, o principal sintoma é dor torácica. Que a gente sente direto, doutor. É isso que é aí que eu tô querendo chegar. Mas como é que eu sei que essa dor que eu tô tendo aqui no peito agora não é do coração? Porque isso é outra coisa que a gente chega muito no consultório, né? Principalmente agora no Covid, pessoal também sem exercício, muita dor. O ideal mesmo é uma avaliação médica. O médico dizer que a gente é leigo, pode acertar como pode. A gente não, né? Pode errar. O ideal é o médico avaliar para ver se a probabilidade daquela dor ser devido ao evento cardiológico mesmo, evento coronariano ou não. E ele vai ver vários fatores, desde epidemiológico, idade, sexo,
peso, antropomórficos, até fator disso, se é hipertenso ou não, que isso tudo vai ganhando pontos para aumentar a probabilidade de ser doença cardiológica ou não. E o aspecto de dor torácica, em aperto, resternal, radiano para braço, para dorso, para queixo, para pescoço, tudo aumenta a probabilidade, entendeu? Então, relação com o exercício, né? Uma dor muito relacionada com repouso. E aí eu acho que isso daí, para ver dor torácica, tem que ir num profissional mesmo, para ter certeza que aquela dor não é cardiovascular, entendeu? Depois disso, tendo certeza, o médico avaliou e disse que a probabilidade é pequena de ser, ainda pode, mesmo sendo pequena, ainda pode ser, mas não tem como. Aí sim, você fica mais tranquilo com aquele tipo de dor, a não ser se mudar o aspecto de dor. Entendi. Bom, esse é um programa piloto, né, do CRM, nosso primeiro programa. Fico muito honrado de ter aqui comigo meu cardiologista, meu amigo e modéstia à parte, um dos melhores de Vitória aqui. Então, antes da gente encerrar, eu queria só que você fizesse um resumo aí, Rodolfo, o que a gente pode passar para a população, assim, para minimizar esse risco. Vamos resumir aí em um minutinho. O que as pessoas de casa podem estar fazendo aí para... Exatamente, eu acho que as pessoas de casa, isso que você falou, minimizar riscos, jogar o próprio a favor dela mesma, entendeu? A jogar a favor da própria saúde, que é cuidar de alimentação, atividade física, parar de fumar, diminuir o consumo de álcool, melhorar a qualidade de sono, estresse, melhorar a qualidade de vida e consultar o médico quando qualquer sintoma indiferente aparecer para ver se é algo grave ou não, se precisa de uma investigação melhor ou não, e se já precisaria ou não de algum tratamento específico. Obrigado. Vamos encerrar por aqui. Espero tê-lo aqui nos próximos programas aí com a gente. Obrigado. Muito obrigado, Fabrício, pelo convite. Obrigado ao CRM. Obrigado.